Olá, bom dia. Hoje é 15 de julho. Separei aqui duas notícias para a gente comentar. A primeira delas é que o Trump desistiu de fazer a cobrança dos 20% sobre as embarcações que passam pelo Estreito de Hormuz. E aí volta a acontecer aquela situação, né, de criar notícias que geram grande repercussão e talvez muda um pouco a temática, a agenda das discussões, e quando se observa que pode haver alguma consequência negativa, simplesmente o presidente Trump acaba desistindo, e aí passa, pelo menos pelo histórico, passa mais algum tempo até que alguma outra notícia escandalosa venha a aparecer para chamar a atenção de todos os países e toda a classe política e empresarial. Então, pelo menos boa notícia de que essa taxa não, esse pedágio não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Então faz com que as coisas permaneçam de um modo menos pior, né? Apesar da guerra ainda continuar. A outra notícia está aqui no valor econômico, que a baixa popularidade do presidente Milei está levando essa discussão da famosa terceira via. E aí a gente observa que ele é um presidente de extrema direita e existe controvérsia, né, na política de economia que ele está seguindo. A gente observa que quando ele assumiu o poder, ele simplesmente tomou medidas que geraram impacto fiscal, porém, apesar dele ter conseguido essa inflação mais baixa, o déficit fiscal ter reduzido, a gente observa que isso aconteceu através do sofrimento da população, né? Geralmente os mais pobres, porque houve uma redução dos gastos públicos, de subsídios, de investimentos, dos programas sociais, e essa diminuição de inflação veio a partir da diminuição de renda do povo, né? Então a gente vê até essas notícias das pessoas com dificuldades para pagar suas contas, até mesmo para comprar comida. Então a gente vê que o preço para alcançar certos índices é muito alto, né? E até o Luiz Nassif comenta sobre a questão do livro dele, do Cabeça de Planilha, né? Que exatamente as pessoas ficam dentro de uma sala, fazem manipulação de certos itens, e aí como dentro da sala, dentro de uma planilha, você consegue um resultado, porém você não está observando a complexidade, né? De que para conseguir esse resultado, por exemplo, dessa queda dessa inflação, o preço é que uma grande parte da população venha a sofrer com isso. Um dos pontos também levantados sobre essa política é que a discussão é que não existe uma política também para um desenvolvimento de meios, né, de produção na área de industrial, na área tecnológica, na geração de empregos, que seria exatamente a função de um planejamento, né? Planejamento de um chefe de Estado, fazer com que certas posições atuais possam ter uma perspectiva de melhora no curto prazo e médio e longo, né? Que a gente já observa num país, por exemplo, como a China, que segue um planejamento e está conseguindo esses resultados através das décadas, porque tem um plano, né? E não está vendo só o momento atual, então não está só manipulando uma planilha e cortando alguns itens para alcançar um resultado.
Até mesmo aqui no Brasil a gente já tinha visto um economista propondo que uma das soluções aqui para o problema brasileiro seria exatamente congelar o salário mínimo por 6 anos, se não me engano. Que aí a gente vê que exatamente como uma pessoa que recebe o salário mínimo, um ou dois, consegue se manter, que atualmente talvez nem seja possível, talvez não é possível você ter uma vida completamente decente ganhando um ou dois salários mínimos, vendo que esse salário não vai ser corrigido, pelo menos pela inflação, nos próximos 6 anos. Então, você vai ver nesse período uma diminuição do seu poder de compra, o seu endividamento, né? Porque as contas simplesmente não vão fechar. Então, que preço é esse que, mais uma vez, a população de baixa renda e até mesmo a classe média paga, quando essa discussão nunca, ou recentemente agora tem mudado no Brasil, de que ao invés de começar a ir cortando dessa população que ganha um ou dois salários, a discussão é mais entre as pessoas que têm uma renda elevadíssima, né? Porque a gente vê que há pessoas no Brasil que têm renda muito alta e que pode simplesmente abrir mão de uma parte de, pelo menos, de seus rendimentos, né? Não diminuir seu patrimônio, mas pelo menos ter uma parte dos rendimentos destinados a necessidades do país. A gente até viu a notícia do que o Carlo Ancelotti vai ganhar nesse período até 2030 por volta de 237 milhões de reais. E num cálculo assim simples, a gente vê que 237 milhões, por exemplo, gera uma renda mensal, se tiver aplicado num investimento conservador, de por volta de 2 milhões e 300 mil reais por mês. Então, só de rendimentos, uma pessoa, uma família ter de rendimentos é simplesmente um valor onde a pessoa pode ter uma vida absolutamente excelente, né? Então, para que essa discussão de sempre ir cortando da população que ganha o mínimo e não observar esses rendimentos elevados, né? Se tem o Ancelotti, você vê que ao longo de quantas décadas ele já não recebe um excelente salário, né? Então, eu estou falando aqui só do que ele vai receber nesse período até 2030. Então, é um dos exemplos de que a política neoliberal está sempre preocupada em ir cortando da população que menos recebe e não entrar na discussão da população como um todo, né? Então seria isso que eu tinha separado para hoje. Desejo um bom dia a todos. Peço que se inscrevam no canal, que possam curtir, compartilhar para que a gente crie um grupo maior de pensamento e reflexão sobre as notícias do dia a dia. Bom dia.